já que nós agora, né, expendemos um certo tempo vendo como, aí, né, depois de muitas discussões, semana passada também a aula, apesar do Glória não estar aqui na semana passada, a aula foi super discutida, né? O Juan Guilherme, lá o colombiano, ficou em cima da questão. Ele estava na conferência, eu vi que ele estava lá inscrito. E ele está aniversário, né? Estava, né? Ele fez bastante perguntas aqui semana passada, a gente levou um tempão para caminhar. Bom, mas aí a gente entendeu que a gente está descrevendo a QED dentro de uma formulação mais ampla e que processos de QED podem ser também, interferir com processos de interação fraca. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a calcular os processos, né? Bom, primeira coisa, nós vamos fazer teoria de perturbação. Então esse curso aqui também não é um curso de grandes formalismos, é um curso assim, de sujar a mão. Vamos sujar a mão, mexer com as coisas e depois, no outro curso, a gente vai aprender isso melhor. No próprio curso do Sebastião, com o Álvaro, ou no curso que eu vier fazer depois, mais colocar as ideias no lugar da teoria de campo. No momento eu não estou muito preocupado de dar as ideias todas do lugar, não. Estou querendo fazer aquele livro do sociólogo, as ideias fora do lugar. Vamos trabalhar com as ideias fora do lugar, mas para a gente aprender a manipular, mexer com as coisas. Depois vamos começar a dar sentido aos cálculos que a gente faz. Bom, então quando a gente trabalha em teoria quântica de campos e vai fazer cálculos perturbativos, a gente precisa de alguns elementos. Quer dizer, a composição, né, dos cálculos perturbativos em teoria de campo, eles usam uma metodologia, uma prática, que é a metodologia dos gráficos de Feynman. Vai ter que desenhar e calcular gráficos de Feynman. E esses gráficos de Feynman, eles são desenhados à luz de como é o lagrangiano, de como é a interação. Vamos aprender a olhar para o lagrangiano e saber tirar os gráficos de Feynman. Mas antes de tirar os gráficos de Feynman, a gente precisa tirar as regras de Feynman. Olhando para o lagrangiano, como é que eu chego às regras de Feynman e a partir das regras de Feynman eu monto os meus gráficos de Feynman. Agora, nas regras de Feynman nós temos elementos fundamentais. Os dois elementos fundamentais para a gente constituir o conjunto de regras de Feynman é chegar aos propagadores e aos vértices. Então, os vértices eu até desenhei com vocês aí. Os vértices, eles vão marcar os campos que interagem num dado ponto. Agora, depois nós vamos ter que converter aqueles vértices, vão ter regras de Feynman associadas, então vão acrescentar fatores, vamos acrescentar fatores de momento. Então, vamos ver o que significa um vértice dentro de um gráfico de Feynman. O que é um vértice? Então, vamos precisar compor vértices e propagadores para montar os nossos cálculos perturbativos. Então, agora os propagadores. O que é um propagador? Que física eu posso ler a partir do propagador? E depois também, o que é um vértice? Que física eu consigo ler a partir de um vértice? E depois, compondo propagadores e vértices, nós vamos construir os cálculos perturbativos para calcular as grandezas que nós precisamos calcular. Na verdade, ele está preocupado em calcular em teoria de campo, os cálculos perturbativos todos, a gente faz, na verdade, o que a gente está interessado é calcular cálculos perturbativos para, na verdade, o que a gente quer chegar às funções de Green. Essas funções de Green, gente, essas funções de Green, elas contêm as amplitudes de probabilidade. Então, elas vão conter as amplitudes dos fenômenos. Vamos calcular, por exemplo, a partir dessas amplitudes, então nós vamos construir grandezas físicas, por exemplo, seções de choque, e decaimentos. Posso contar uma historinha? Sim. Eu lembro quando a gente estudou pela primeira vez QED, eu fui ver aquela na profissão. Ah, sei. Pô, mas era um medo, não sabia. Um curso sagrado, né? Não tinha nada passo a passo. Uma vez tinha um exame oral com ele.
Sei. Então eu estava fazendo exame com ele, né? Estava indo aí no exame, né? Sei. Ele me disse, a gente tira qual o número disso? Ah, tirar um número aí. Eu não, qual o número? E aquela menina assim meio agressiva, qual o número disso aí? E eu com a mão assim, assim, indo direitinho, aquela coisa. E qual o número? E no fundo ele queria botar de uma função de gripe, tirar a sessão de choque. Entendi, sei. Eu nunca me esqueci dessa, porque na sessão de choque esse tal número, né? Tá. E até então está todos os condimentos da teoria. Mas ali desapareceu, não é meio bloqueado, né? Um Acho que o professor Vieira, que era o nosso monstro sagrado aí da teoria de campo. E aí cálculos de parâmetros também. Então nós vamos calcular massas de ressonância, nós vamos calcular tempos de vida média. Então, ou seja, nós vamos fazer cálculos de grandezas físicas usando amplitudes de probabilidade que estão dentro das funções de Green. Agora, então, isso aqui é o que a gente pretende calcular. E aqui são os elementos do cálculo. Então, a gente precisa disso. Isso, vamos dizer assim, é a praxe da teoria de perturbações em teoria quântica de campos. É isso. Claro, a gente pode calcular tudo que tem do lado direito, tentando não usar métodos perturbativos, o que é muito difícil, porque não perturbativamente tem efeitos que são importantes, não perturbativos, mas que os cálculos são complicados, né? Tem que usar esse computador, Monte Carlo, grandes simulações, mas a gente faz cálculos perturbativos. Esse lado aqui é a metodologia perturbativa. Tudo que está aqui pode ser calculado não perturbativamente. É muito mais difícil, mas pode ser calculado também. Né? Agora, o que a gente faz é calcular essas grandezas adotando o esquema da teoria de perturbação. Então, dentro desse problema aqui, então, nesses cálculos perturbativos, quando a gente vai chegar às funções de Green, então um dos grandes problemas que a gente se tem, não um problema, né? Mas um grande procedimento que nós vamos ter que introduzir aqui para chegar às funções, formos calcular as funções de Green, são dois procedimentos importantes. Um procedimento é o procedimento da regularização. Então, a regularização significa dar um sentido, né? Dar sentido finito aos cálculos, porque muitas vezes a gente vai manipular grandezas que são infinitas. Então, para você poder manipular infinitos, uma coisa é somar dois infinitos, tudo bem, mas quando eu subtraio dois infinitos, eu posso ter zero, como eu posso ter infinito. Então, manipular com infinitos pode ser perigoso, porque infinito menos infinito é indeterminado. Infinito sobre infinito é indeterminado. Infinito vezes zero é indeterminado. Então, como aparecem grandezas infinitas, eu às vezes vou poder ter que subtraí-las, vou ter que dividi-las, eu vou ter que fazer operações com grandezas que são infinitas, então eu posso estar fazendo operações que são indeterminadas. Então eu preciso dar um sentido finito para essas grandezas. Então, para isso a gente usa um processo chamado métodos. Existem diferentes métodos de regularização e uma vez adotado o esquema de regularização, nós temos um outro procedimento que está ligado à regularização. Primeiro eu regularizo para tornar as grandezas calculadas e depois eu vou efetuar outro processo, que é o processo de renormalização. Então, esses são processos que estão intrinsecamente ligados também ao cálculo perturbativo. A regularização, não sei se é muito idiota, mas ela é a ideia física por trás ou é um formalismo matemático, tem uma técnica matemática para regularizar? Eu diria que até a regularização é uma técnica matemática. Você tem cálculo, grandeza, você está manipulando grandezas infinitas e você precisa manipular. Então, quando você vai manipular infinitas, você vai dividir infinito por infinito, pode dar infinito, pode dar finito, como pode dar zero. Depende de quem vai a infinito mais rápido do que quer. Quando você subtrai infinitos, quando você multiplica infinito por zero, pode ser infinito, depende de quem vai a zero mais rápido e quem vai a infinito mais rápido. Então, você precisa ter controle desses infinitos. Então, o que você faz? Você arranja um esquema onde tudo que é infinito fica finito. Então, você torna... Imagina se você tivesse que calcular essa integral. Mas a forma com que eu arranjo esse esquema, eu coloco com ideias físicas à mão ou não? Tem também? Pode não, também tem uma abordagem física também. Por exemplo, vamos calcular essa integral aqui. Claro, essa integral aqui, lógico, essa integral diverge aqui. Mas eu estaria manipulando essa integral. Então, se eu tento fazer esse cálculo de integral de 0 até 1 de dx sobre x menos a integral de 0, vamos dizer, ou de 1 até 2 de dx
alfa lá e para x igual a 0. Então a pergunta é, esse resultado, afinal de contas, ele é finito ou não? Eu estou definindo, vou estar diminuindo infinito de infinito. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu digo que esse objeto aqui eu vou calcular de um epsilon até 1. E isso aqui eu vou calcular de 1 mais epsilon até 1. Agora essa integral é finita. É log de 1, que é 0, menos log de epsilon. Essa integral aqui tá bom, eu decomponho em frações parciais, vai dar um log de 1 mais x. Então, se eu fizer essa integral aqui, essa parte aqui eu decomponho em frações parciais. Essa integral aqui, quando eu posso botar em 2 menos epsilon. Então, aqui também vai ter um problema. Até para facilitar a vida, eu boto aqui 3, tá? Então, teria quebrar isso aqui em frações parciais. Isso aqui é 1 sobre x menos 1, menos 1 sobre x menos 3, com um fator menos 2 na frente. Então, eu decomponho isso em frações parciais. Aí, essa integral aqui eu resolvo. Então, se eu diminuir essa integral dessa integral aqui, eu acho que aqui vai produzir um log de epsilon, e aqui vai produzir um log de x menos 1, mas vai produzir um outro log de epsilon também. Então, vai acabar que os infinitos podem se cortar. E essa integral acaba sendo finita no final do dia. Então, eu regularizo, e no final dos cálculos eu faço o epsilon tender a 0. Quando eu fizer o epsilon tender a 0, eu vou recuperar a situação de partida. Então, vamos dizer, isso é um processo de regularização. Qualquer coisa que é infinita, eu tento tornar ela finita de algum modo, introduzindo, digamos, um chamado parâmetro regularizador, e no final do processo eu faço esse parâmetro regularizador, por exemplo, tender a 0. Então, isso que é a regularização. Eu vou estar manipulando grandezas, só que são integrais bem mais complicadas, vão ser integrais de 4 dimensões, do espaço dos momentos, mas a gente vai ver que é complicado, mas tudo é factível. Tudo já tem métodos, já tem tudo publicado em livro, já tem regras bem claras para fazer isso. Já não é mais um problema alarmante. A gente tem que saber usar isso. Né? Beleza, então, isso aí é a praxe da teoria de campos perturbativo. Então, nós vamos começar por aqui, nós vamos começar a montar os elementos do nosso cálculo perturbativo. Vamos ver o que dá um sentido físico, o que é um propagador e, matematicamente, montar uma expressão para esse propagador. Eu não vou poder, nesse curso, ir muito a fundo em todas essas coisas. Como eu falei para vocês, esse curso é um curso mais para a gente aprender a calcular certas coisas, botar a mão na massa, sem se preocupar muito com a fundamentação. Eu vou dar o taste para vocês, o sabor, e vou dar referência para vocês procurar. Tem livros nossos, tem artigos, tem cursos antigos, tem livros muito bons, livros da Greiner. Como eu falei com vocês, hoje em dia tem uma literatura muito boa. Então, não é preciso a gente ficar seguindo o livro, porque os livros são bons. A gente tentar fazer uma coisa que a gente vá usar os livros, fazer uma abordagem mais rápida, encurtar caminho, para vocês verem se em julho vocês já enfrentam qualquer gráfico de Feynman sem medo. E aí a gente vai aprendendo coisas consultando aqui e ali. A ideia é um pouco essa, é ter o gráfico, aprender a calcular as coisas e depois começar a compreender os processos mais particulares que estão embutidos. Eu acho que é uma abordagem que eu estou fazendo para a gente ganhar tempo. Né? Muito bem. Então, vamos lá, como é que eu começo a pensar no que é um propagador? Suponhamos o seguinte. Depois a gente vai especificar. Suponha que eu tenho uma Lagrangiana, eu tenho um campo. Esse campo φ aqui, vamos chamar esse campo φ, ele é genérico. Ele é um campo que pode representar qualquer coisa. Pode ser um escalar, pode ser um espinor, pode ser um vetor, não importa. É um campo genérico. Claro, se ele for vetor, ele vai ter índice μ. Se ele for espinor, ele vai ter índice alfa. Se ele for tensor, ele vai ter um conjunto de... Isso é um campo, depois nós vamos especificar casos particulares. Então, suponha que ele tem essa estrutura aqui. Eu tenho um campo, eu tenho um campo, tenho aqui um operador, tenho aqui um campo, e aqui eu tenho esse campo acoplado a uma certa fonte. Então, se a gente faz um princípio variacional aqui, vamos colocar, se a gente faz um princípio variacional, botar aqui um fator meio, que tem dois campos aqui, a gente faz um princípio variacional aqui, a nossa equação de campo é esse operador mais J igual a 0. Então, eu ganho essa expressão aqui. Esse operador, em geral, é um operador diferencial. Por exemplo, se eu estiver falando só para vocês terem ideias claras. Se eu estiver falando no caso de Klein-Born, se eu estiver pegando aqui o Lagrangiano de Klein-Born, eu vou ter meio dφ menos 1 meio
J'. Então, aquele primeiro pedaço eu vou escrever aqui. Aqui é aquele esquema sempre, eu faço uma integração parcial, jogo essa derivada para cá, faço uma integração por partes, né? E jogo isso aqui. Na verdade, eu posso escrever esse termo aqui como sendo dmi de φ. Dmi φ menos φ dmi φ. Então, simplesmente escrevi esse termo como sendo uma derivada menos esse termo aqui. Claro, isso aqui é uma derivada total, então o termo de derivada total no lagrangiano, para efeitos de cálculo perturbativo, a gente imagina que o campo infinito cai a zero, a gente joga fora esses termos. Então, na verdade, isso aqui produz menos φ da Lambertiano φ. Então, eu posso colocar esse lagrangiano que vai embora sobre essa forma aqui. Ele vai ficar 1/2 de φ menos da Lambertiano, menos M2φ, mais J'. Então isso aqui faz o papel do meu operador O. O meu operador O, nesse caso, é um da Lambertiano mais M2. Tá? Então se eu for olhar as equações de campo aqui, eu vou ter da Lambertiano, faço o princípio da reacional, da Lambertiano mais M2φ igual a J. Então eu tenho um campo, tem um operador diferencial, tem um campo e tem uma fonte. Então o que é a função de Green? O que nós sabemos aí da função de Green? A função de Green, nós tentamos tirar o campo a partir da fonte, o problema do eletromagnetismo. Eu conheço uma distribuição de cargas, uma distribuição de corrente, e eu quero saber quem são os campos gerados a partir dessas cargas e dessas correntes. Então, o meu problema lá me diz o seguinte, eu vou pegar o meu operador O atuando em φ igual a J, tudo isso no ponto X. Então, eu sei que o meu campo φ no ponto X, ele vai ser integral, estou fazendo tudo em 4 dimensões, D4y, é uma função de Green, G de x menos y, atuando em J'. Quer dizer, se eu aplicar o operador O aqui, o operador O na coordenada x, eu jogo o operador O aqui, mas o operador O é na coordenada x, ele passa dentro dessa integral. Então eu vou ter o meu operador O, mas na variável x, atuando em g de x menos y, isso aqui me dá o delta de x menos y. Então eu digo que esse objeto aqui é a função de Green do meu operador. Por que eu delta? Desculpa. Então, eu estou em ponto. Para poder dizer que, se eu aplicar isso aqui, eu quero que isso aqui dê delta, porque eu quero que isso aqui me reproduza o J. Tá? Então, esse G de x menos y é o que a gente chama de O menos 1. Quer dizer, a inversão de um operador diferencial, ele me dá aquilo que eu chamo de função de Green. Então, eu até deixei um exercício aí para vocês, né, no eletromagnetismo, que era calcular a função de Green da derivada segunda, né? Um exercíciozinho ali. A língua era menos J. É mais J, porque nesse caso tem sinal menos que compensa. Tá? A ideia de Klein-Ball. Tá igual. Aqui eu estou botando J. Poderia ser menos J. Bom, aí teria um sinal menos do lado direito, só isso. Então, quer dizer, a ideia da função de Green é inverter um dado operador diferencial. Eu poderia perguntar, o que significa esse operador? Quem é a função de Green do operador ddx? No fundo, eu estou perguntando isso aqui. Então, eu vou procurar. ddx é o operador que, atuando em g de x menos y, vai me dar a função delta de Dirac. Estou fazendo isso aqui. Né? Qual é a função cuja derivada dá a função delta? Né? Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a derivada da função integral ela dá o delta de x. Sabemos que a função integral, né? Vou pegar essa função, se eu derivar o ddx, módulo de x em relação a x, ela vai me dar θ de x menos θ de menos x, a função integral, né? Se x é positivo, a derivada é 1, então fica θ de x positivo, que é 1, isso aqui é 0.
Se o x for negativo, o módulo de x é menos x, a derivada é menos 1. Então esse termo aqui vai dar 0 e esse termo aqui vai dar menos 1. Então a derivada do módulo de x, né, ela é mais 1 para a direita e menos 1 para a esquerda. Está escrito isso aqui e aqui. Então, eu sei que a derivada da função